Eu sou André de Souza Filho, tenho 19 anos e fui aprovado em medicina pelo FMG. Acho que foi um sonho que veio muito recente na minha vida. Inicialmente não era meu plano. Antigamente eu tinha um sonho de seguir carreira militar, só que depois eu acabei, durante o terceiro ano do ensino médio, escolhendo me dedicar pro ITA. Foi assim que eu assinei o curso do quadro pro ITA. Eu comecei a estudar pro ITA. Só que daí, no ano passado, 2023, lá para maio, eu acabei, tipo assim, vendo que eu não me via realmente como engenheiro, assim, a profissão. E que tipo assim, como meu pai tá amigo médico, acabei me vendo aproximando dessa profissão de médico, do dia a dia, assim, tipo assim, vendo o dia a dia também. Daí, lá para maio, eu decidi que eu trocar meu foco do ITA para medicina. Inclusive, eu troquei meu curso no quadro gratuitamente da turma ITA / IME para a turma de medicina. De início, eu acho que por ter vindo de uma escola pública, acho que deixou algumas, no caso por Enem, eu acho que a escola pública ela deixa algumas lacunas, principalmente na área de ciência da natureza. Quando você pega para biologia, química e física, daí, tipo assim, eu ainda não sanei todas as minhas lacunas, eu tenho muitas lacunas nessa área, tanto é que no Enem foi minha área de menos acertos. Mas, tipo assim, mesmo assim ainda foi suficiente, foi relativamente bom. Quando eu peguei a plataforma, eu me senti, tipo assim, que era algo diferente a parte da gamificação, que, tipo assim, torna, tipo assim, dá um objetivo, tipo assim, eu acho que pelo menos, acho que muitas pessoas hoje em dia estão gostando muito de jogar, né? E a plataforma do quadro lembra muito isso, esse sistema de pontos, de faixas, de tudo, assim, daí isso dá uma motivada, assim, pra estudar, tipo assim, coisas que eu não tinha tido antes, em outros cursinhos que eu já tinha feito específico pra carreira militar. Tipo assim, eu nunca tinha feito cursinho antes pro ITA, mas eu tinha feito pra Epicar na época, né? Daí tipo, eu tinha tido muita dificuldade pra manter a disciplina assim, de estudo, conseguir manter uma média assim, semanal, né, boa. Mas, tipo assim, quando chegou o quadro tal, eu consegui manter essa média de pontos, assim, colocar uma meta de pontos e medir de acordo com ela, assim, acerto de questão, né, e tudo. Olha, tipo assim, chegou um momento que eu comecei a tirar, tipo assim, todas as redações eu comecei a tirar 920 mais, algumas 960, tipo assim, dá uma dificuldade, assim, de passar da barreira de 960 pra mim na redação, né? Mas, por exemplo, nos simulados, antes eu tinha uma média de acertos bem mais baixa, tipo tipo assim, uns 130, né, 140. Aí, tipo assim, nos simulados eu comecei a acertar mais, começar a ter uma média de 150. Quando eu vi, eu já tava chegando à média de acerto simulado de 160, tipo, mais pro final, eu comecei a dedicar, especialmente por Enem, né? Porque, tipo assim, eu tive foco em outros vestibulares também de medicina, mas eu decidi focar por Enem para poder especificar melhor o curso e conseguir ter um resultado melhor no próprio Enem. Aí, tipo, aí meus resultados em matemática subiram muito. Tipo assim, meus maiores saltos de acertos foram em matemática e linguagens, principalmente. Linguagens eu comecei. Teve simulado que eu fiz 42, matemática eu tinha feito 43 acertos, né, dos 45. Só que daí, tipo assim, eu não imaginava que o Enem ia conseguir acertar todas de matemática, né? E linguagem eu consegui manter a média que tava tendo simulado e acertar as 40 questões. Mas com certeza, assim, quando você começa a ver, tipo assim, dá até um certo ânimo, quando você começa a ver que seus acertos estão condizendo com a sua aprovação, assim, você já começa a ver que sua aprovação não é algo que tá tão distante como eu imaginava que podia estar quando eu comecei a estudar pra medicina. Antes eu achava que era impensável, assim, tipo assim, eu sonhava em conseguir passar na UFMG, pensava assim, nossa, seria um sonho, assim, tipo, e porque o UFMG também tem peso em matemática, eu pensava assim, nossa, é minha área, será que vai dar? Especialmente pra ela. Aí, tipo assim, durante os estudos eu fui sentindo que ia dando certo, isso foi me dando ânimo, e foi muito bom, e foi muito importante isso pra minha aprovação, ver a evolução dos simulados, dá um ânimo muito bom pros estudos fazer e esse resultado subindo. É porque, tipo assim, o dia que terminou a prova do Enem, na verdade, eu já comecei a corrigir uns gabaritos, corrigir o gabarito de todo mundo, assim, e eu fui vendo, assim, de matemática, que, tipo assim, todos os gabaritos estavam batendo, que eu tinha acertado todas as questões. Daí, quando saiu o oficial, foi uma confirmação, né? O gabarito oficial, daí eu já imaginava, eu só queria saber quanto que era a nota máxima. Mas tipo assim que liberou já na terça-feira, depois do segundo dia, né? Eu já sabia que eu ia conseguir tirar a nota máxima, e, tipo assim, foi uma emoção muito grande pra mim. Porque, tipo assim, eu sempre quis muito tirar a nota máxima em matemática, me esforçava muito, assim, pra
pra dar esse mais em matemática, que eu sabia que era uma área, assim, que, tipo, aqui pra mim eu tinha mais afinidade. E no caso, para o FMG é muito importante, porque matemática tem peso 1, vale tanto como qualquer outra matéria. E você tem uma matéria assim que você consegue uma nota 958,6, isso já sobe sua média demais, né? Para poder consertar alguns. Tipo assim, a nota de humanas, nota de linguagem, você já consegue deixar a média 800 mais, né? Eu acho que desistir, eu acho que eu nunca pensei muito, não. Porque, ainda mais quando eu via meus. Tipo assim, quando você sente que você tá evoluindo, eu acho que você não pensa muito em desistir. Pelo menos no meu caso. No meu caso, quando eu sinto que tô evoluindo. Quando eu não sinto que tô evoluindo, aí sim. Como já aconteceu outras vezes quando eu estudava por exemplo, pra concurso militar. Você sentia uma estagnação, assim. Tipo assim, a primeira vez que eu vi, né, eu tava no banheiro. Foi até estranho, assim. Daí eu já contei pra minha mãe, só tinha ela em casa. Aí ela já começou a ligar e contar pra todo mundo, mandar mensagem pra todo mundo. Aí foi, tipo assim, isso foi quando saiu da primeira vez, né? Aí já começaram a planejar trote pra mim. O ruim só foi que apagaram, né, o resultado. Mas depois saiu a confirmação e minha posição até melhorou cinco posições, né? Daí, assim, mas daí eu fiquei o dia todo pensando se eu ia passar vergonha, né? Fazer trote e depois passar vergonha de não ser chamado. Daí, tipo assim, esses dias do resultado do SISU com certeza foram bem angustiantes, assim, se a gente sair resultado ou não. Acho que quando eu comecei a estudar medicina, acho que eu me via de uma forma bem diferente, assim, uma pessoa, tipo assim, tava tentando, assim, não tinha certeza, ia começar de baixo. Tava até pensando em fazer faculdades, como é que fala? De uma qualidade inferior, tipo assim, na minha própria região, como a UFG, que, tipo assim, a UFG é boa ainda, porque é a federal, né? Mas não é do nível da UFMG. Só que daí eu olhava assim pra essas tops, né? USP, Unicamp, UFMG, Unifesp, Unesp, assim, você olhava pra essas assim, pensando assim, isso é um sonho estar lá. Mas, tipo assim, eu achei uma caminhada longa e dura, né? Não sei se eu já conseguiria esse ano. E daí eu já tava me conformado em fazer na UFG. Só que daí, conforme eu fui melhorando meus estudos, né? Fui estudando e fui vendo que eu podia sonhar longe. Aí eu comecei a mudar até, tipo assim, eu não sei explicar, mas tipo assim, quando você começa a dar que o que você tá querendo, você tá conseguindo alguma coisa que você achava que você nem ia conseguir no começo da jornada, eu acho que, tipo assim, você já muda, assim, o seu próprio forma de pensar já muda das coisas. Você já começa a ver as coisas de forma diferente. Eu diria que com certeza que o quadro é uma excelente pedida por causa da gamificação e da rotina que é imposta, assim, pra nós, né? Tipo assim, obviamente que não é obrigatório, mas a rotina de você fazer um simulado por semana, você fazer redação sempre, com certeza, tipo assim, eu acho que é um dos principais diferenciais é você fazer esse simulado e redação, na minha opinião. Fazer simulado e redação. Obviamente, é importante você fortalecer sua base, né? Mas isso que te deixa familiarizado com a prova, assim, de você entender que no meu caso eu errava muita bobeira. Tipo assim, prova de linguagens não é uma prova não é tão conteudista, mas, tipo assim, é uma prova que você precisa conhecer. Prova de humanas do Enem também. Daí com certeza, esse sistema de rotina, assim, gamificação do quadro, até mesmo para os exercícios também das matérias, assim, é muito importante. Você vê, assim, o ranking também, né, das pessoas que estão junto com você lá no quadro. E, tipo assim, você vê, por exemplo, em matemática, assim, que você ficar no topo, assim, tipo assim, ficar top 1 em matemática, a pessoa que mais estudou, assim, do top 1 do quadro, e você vê sua evolução em faixas, assim, você vê que, tipo assim, cada faixa que você vai conquistando no quadro é um nível acima que você tá. Com certeza isso é muito importante, assim, pro jeito que é a sociedade hoje em dia, né, os novos estudantes sentem a necessidade, assim, de sentir que estão evoluindo. Acho que a sensação de que você tá evoluindo é a mais importante na hora que você tá estudando.